BBC, na CNN, chefes de Estado do Ocidente se reunindo, hashtags, campanhas, minuto de silêncio. Olha, mas como aconteceu num café numa vila russa do Mar Negro, durante a festa de Ano Novo, e o autor apontado é a Ucrânia, a história muda. Gente, vira detalhe, vira... A Rússia afirma que... etc, né? Aí fica assim, a Rússia disse... Aí vira ruído de fundo numa guerra que o Ocidente só enxerga por um olho. Isso. Mas nas últimas horas, o governador da região de Kherson, que é integrada à Federação Russa, desde 2022 informou que pelo menos 24 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas quando drones ucranianos atingiram um café e um pequeno hotel na vila costeira de Korli, durante a celebração do Ano Novo. Isso mesmo, gente. 5 minutos depois da virada veio isso. Olha, segundo o relato, primeiro um drone de reconhecimento sobrevoou a área. Depois, 3 drones atingiram o local em cheio. Um deles com carga incendiária, provocando um incêndio e queimando pessoas vivas. É o que eles conseguiram apurar. Isso transformou a virada do ano em massacre. Entre os mortos há uma criança. Médicos lutando pela vida de dezenas de feridos. Gente. Mas, e o governador comparou o ataque ao massacre de Odessa, sim, aquele de 2014, quando ultranacionalistas ucranianos, favoráveis ao golpe de então, apoiado pelo Ocidente, encurralaram opositores na casa dos sindicatos e atearam fogo com o povo lá dentro, queimando vivo mais de 40 pessoas naquele prédio. É isso que parece a paz que Zelensky diz buscar, escreveu o governador. Gente, nesse mesmo intervalo, Moscou diz ter abatido ao menos 9 drones em direção à capital. Exatamente na hora do discurso de Ano Novo de Putin. E liga esse padrão ao recente ataque de drones à região da residência presidencial em Novgorod, nunca sei falar isso direito, que o chanceler Lavrov chamou de terrorismo de Estado. Olha, repare na simetria e na assimetria. Quando a Rússia atinge infraestrutura em Dnipro ou Odessa, a manchete no Ocidente é direta. Rússia bombardeia civis. Crime de guerra. Barbárie. A fonte é quase sempre o governo ucraniano e alguns vídeos de rede social. Mas aí a narrativa vem pronta, né? Sem muita dúvida, não existe dúvida quando é do outro lado, né? Mas quando a acusação vem da Rússia, aí sim, como no caso de Korli, a fórmula muda completamente. Moscou afirma que, a manchete do Ocidente é Moscou afirma que, Rússia afirma que, sim. Aí eles falam, segundo o governador pró-Kremlin, sim, sempre tem um si, né, nesse negócio. E o governo russo não apresentou provas, vem sempre com essa conversinha. Não apresentou provas independentes, como se existisse independência no jornalismo mundial, né? A morte de civis existe, mas é sempre colocada entre parênteses, como se fosse menos relevante, né? Alguns civis são mais importantes que outros para o lado ocidental. É aqui que entra o ponto que este canal insiste em afirmar.
do lado da Rússia, da China, de Cuba, da Venezuela. Olha, existem, sim, jornalistas, repórteres, cinegrafistas, editores, existe rotina de redação, apuração, edição, padrões internos, tudo isso existe. Ó, RT, CGTN, Sputnik, a agência cubana, a CN. Olha, não são páginas de zap, não. São veículos profissionais, com linha editorial clara, todos eles têm a sua linha editorial. A diferença em relação à BBC, à CNN, a DW lá da Alemanha, não é que uns fazem jornalismo e outros não. A diferença é o lado só. A partir esse lado, de que lado o qual o mundo é narrado. Né? Num caso, o centro é o Império Ocidental. No outro caso, são a Rússia, a China, o Sul Global. Olha, do ponto de vista do método, a matéria de Corley segue o mesmo rito que qualquer hard news aí. Quem, o que, onde, quando, como, contexto, aspas, tem fonte, a fonte está identificada, descrição do ataque, está tudo lá, tudo bonitinho. Número de mortos e feridos, background político. O que muda é só o lugar em que o sistema global de mídia coloca essa história. Lá em cima, na indignação, ou lá embaixo, na dúvida. É só isso que muda. Ó, é por isso que aqui não existe essa ilusão da imparcialidade, né? Essa imparcialidade que é financiada por banco, como assim, né? Os grandes veículos chamados independentes, que eles reclamam, são, na verdade, propriedade de conglomerados, fundos e grupos que ganham com a ordem atual. É isso. Eles têm lado, o lado do capital, das alianças militares, das sanções, da OTAN, tem lado, mas eles se dizem independentes. Agora, RT, CGTN, Sputnik, ACN, também tem lado, todos têm lado. Eles têm o lado dos seus estados, dos seus projetos. Ó, fingir que só um lado tem interesses é o truque central dessa propaganda ocidental. Então, qual é a tarefa aqui neste canal? A tarefa nesse canal não é virar correia de transmissão automática de Moscou ou de Pequim, é reconhecer que esses veículos trazem fatos, imagens e perspectivas, e que o eixo Europa não quer mostrar. Isso está muito claro. E cruzar isso também com outras fontes, com a experiência que existe no Sul Global e com a nossa linha, que ela é anti-imperialista. Olha, quando a ART mostra um café queimado em Corley, lotado de civis de Ano Novo, o papel do entardecer vermelho não é dizer, se a ART publicou é verdade absoluta. Não, nem dizer se a RT publicar é propaganda russa e pronto. Também não. O papel é assumir. Isso está sendo denunciado. Há um padrão de ataque com drones dentro da Rússia. Há civis mortos e há uma assimetria gritante na forma como essas mortes são contadas ou apagadas. A mesma lógica vale para a CGTN quando fala de cerco à China. A cerco à China lá no Indo-Pacífico, para a Sputnik quando cobre o Donbass, para a ACN quando denuncia o bloqueio a Cuba, e os pretextos usados para atacar a Venezuela. São peças de um quebra-cabeça que a mídia ocidental não quer que você veja ele inteirinho, não. Por isso, aqui, a regra é simples e explícita. Todos têm lado. Vamos partir por aí. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro nessa brincadeira. Método jornalístico
não é ausência de lado, é transparência de fonte, contexto e, principalmente, interesse. E o nosso lado é declarado, viu? Aqui nós não estamos enganando ninguém. É o lado dos civis que morrem em cafés russos, em mercados ucranianos também, em campos de refugiados em Gaza, em vilas na Venezuela, em favelas no Brasil. É o lado de quem paga a conta da guerra, independente da bandeira que está no míssil que é disparado, meus caros. Agora, se você quiser continuar consumindo só uma narrativa, aquela narrativa que transforma algumas vítimas em tragédia e outras em rodapé, a grande mídia já está aí para você, fica lá. Agora, se quiser olhar também pelos olhos de quem vive do lado de cá do mundo, aí, gente, esse canal existe para te acompanhar, para estar com você nesse caminho, e é por isso que um ataque como esse de Corley, em plena virada do ano novo, não vai ser tratado aqui como nota de rodapé. É uma tragédia, porque se a vida de um civil vale menos, dependendo do passaporte, então não sobra nada do discurso de direitos humanos que o Império repete todos os dias.